Muito embora o Magneto seja o antagonista clássico dos X-Men, em X-Men Evolution ele não ocupou esse posto, pelo menos não durante toda a animação. Sem sombra de dúvida, esse posto foi ofuscado por um bom tempo pela Metamorfa Mística. E nesse vídeo nós vamos relembrar a trajetória dessa vilã que literalmente infernizou a vida de praticamente todos os personagens da série. Se você é novo aqui no canal e gosta de conteúdos como esse, não deixe de se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar, porque isso é muito importante para o YouTube entender que os nossos vídeos são relevantes e distribuir esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Também não deixe de ativar o sininho para receber toda e qualquer notificação de vídeo novo quando a gente postar aqui no canal. A Mística, ou a Raven Darkholme, em X-Men Evolution, na primeira temporada, ela é apresentada como o braço direito do Magneto no plano que ele tinha do asteroide M, em que ele iria coletar os mutantes mais fortes em combate para aprimorá-los ao máximo de seus poderes. Acontece que, para isso, ela precisava de um disfarce, e ela se disfarçou justamente da diretora do colégio de Bayville, onde a maioria dos jovens mutantes daquela cidade, incluindo os X-Men e Irmandade, estavam matriculados. Graças à sua experiência e o seu controle sobre os seus poderes, a Mística é uma excelente espiã e também uma excelente manipuladora de emoções. Não é à toa que ela consegue fazer com que a vampira tenha medo dos X-Men e fique um período de tempo na Irmandade. Além de, é claro, manter o sangue frio e ficar ao lado do Magneto, mesmo após ele supostamente ter feito algumas experiências com seu filho biológico, o Noturno, que posteriormente viria a ser um dos pupilos do Xavier. E isso é um ponto bastante importante da personagem que mostra a fragilidade dela diante dessa situação. Ela teve que abrir mão do filho dela por talvez uma ideologia maior que ela acreditava vinda do Magneto. Inclusive tem um episódio específico dessa situação em que a vampira se lembra das memórias da Mística após ter tocado na vilã e ter passado para os X-Men e começa a ter pesadelos com um bebê caindo de uma cachoeira, que se tratava do Noturno, que foi adotado por uma família circense e depois se juntou aos X-Men. E isso abalou muito a Mística. Ela queria revelar, mas por algum motivo o Magneto não queria que essa informação fosse levada adiante. Inclusive, quais tipos de experimentos supostamente o Noturno passou. Isso também não foi explicado na série. Mas, quando chega no ápice, da primeira temporada, a Mística perde o seu confronto justamente contra a Tempestade. E é então que ela é deixada para trás e tem que se juntar aos X-Men para encontrar o asteroide M e confrontar o Magneto. Afinal de contas, ela abriu mão de muita coisa para justamente lutar ao lado dele contra uma suposta guerra contra a humanidade. Acontece que os dois entram em confronto lá enquanto o asteroide está se desfazendo e os dois acabam dentro do desenvolvedor genético do Magneto. Os X-Men, destaque para Destrutor e Ciclope, destroem o asteroide M, mas Magneto e Mística conseguem escapar. Na segunda temporada, uma jovem aluna chega no colégio Bayville e rapidamente se aproxima da vampira, sob o nome de Misty. Só que ela era ninguém mais, nada menos do que a Mística, que todo mundo achava, inclusive a Irmandade, que simplesmente tinha desistido e tinha caído aí pelo mundo. Tanto que ela estava monitorando os passos de todos, até quando o Avalanche tentou fazer parte dos X-Men. Mas a Mística só começa a botar o seu plano de vingança contra o Magneto em ação, em prática, quando ela simplesmente faz com que o professor Xavier tenha que se ausentar da mansão e ela começa a sugestionar a vampira, a Noturno, a Lince Negra a darem uma festa para que ela possa ter acesso ao Instituto Xavier.
ela usa lá um garoto que entende de computação gráfica para baixar todos os dados do cérebro que continha, sem dúvida, informações importantes de cada mutante que o Xavier já tinha encontrado. E nesses dados estava justamente os dados da Wanda Maximoff, a feiticeira escarlate, filha do Magneto, que havia sido colocada pelo pai em um hospital psiquiátrico justamente porque não conseguia controlar suas habilidades de distorção da realidade e manipulação das probabilidades. Jurando e prometendo vingança contra o Magneto, a Wanda se alia à Mística, inclusive para destruir o próprio pai. E é então que a Mística dá um próximo passo. Ela usa a Wanda como uma arma para dar uma lição nos X-Men, que literalmente são massacrados pela Wanda no primeiro combate, mas posteriormente o professor Xavier começa a treinar os seus alunos para um embate contra o Magneto, que de alguma maneira já estava dando sinais de que algo grande ele estava tramando. Só que a Mística não tinha conhecimento do que se tratava, até porque os dois estavam separados e ela literalmente queria destruir o Magneto. É então que o professor Xavier obriga simplesmente Irmandade e X-Men a trabalharem juntos para lutarem contra Magneto e seus acólitos. Acontece que o plano do Magneto era simplesmente colocar os mutantes em confronto público justamente com o projeto Sentinela, o que iria revelar para o mundo a existência de mutantes e justamente iria comprovar a tese de que humanos e mutantes não poderiam conviver pacificamente, pelo menos por um bom tempo. Acontece que, ao final de tudo isso, é descoberto que as atitudes estranhas do Xavier, como, por exemplo, ele simplesmente deixar o Scott fora da missão, sem se importar, ou, pelo menos, usar a Jean Grey para usar o cérebro, sendo que ele era um telepata mais experiente, deixou claro que simplesmente era a Mística que estava se passando pelo professor Xavier, e a Mística, não satisfeita com isso, ela programa que o Instituto Xavier simplesmente exploda junto com estudante ou quem quer que seja, e graças ao Scott ele consegue salvar não só a própria pele, como também os jovens recrutas, né, os novos mutantes. E é então que ele descobre que a Mística se passava pelo professor Xavier. É óbvio que na confusão da histeria antimutante, os X-Men são obrigados a trabalhar sob o comando da Mística, porque ela estava chantageando que se não trabalhassem de acordo com a vontade dela, eles nunca mais iriam ver o Xavier, mas o Ciclope, mesmo assim, consegue trancafiar a Mística e deixa ela presa na Área 51, e então ela fica lá por um bom tempo. Os X-Men descobrem onde está o professor Xavier, confrontam o Juggernaut, passam por outros conflitos, mas a Mística consegue se soltar da Área 51 e ela fica possessa com o C. Scott. Vale ressaltar que a Mística, na primeira temporada, ela já tinha atentado contra a vida do Ciclope quando a vampira vai para um passeio de escola com ele e ela joga ele de um penhasco, que quase custa a vida do líder dos X-Men. Mas ele é salvo pela vampira. E esse episódio marca justamente a transição da vampira da Irmandade para os X-Men de uma forma definitiva. E além de quase explodir o Instituto Xavier e o Scott pelos ares mais uma vez, dessa vez a Mística parte para uma vingança mais pessoal. Ela simplesmente foge da Área 51, consegue derrubar vários soldados, aparentemente fere de uma forma letal a médica que iria cuidar dela, examiná-la, e consegue se camuflar através de vários pássaros que estavam na Área 51 e vai atrás do Scott. Ela cria uma armadilha, se passa pelo irmão do Scott, diz que ele estava preso no México, tinha perdido a carteira, e o Scott vai encontrá-lo. Coitado do Ciclope, porque era uma armadilha da Mística que simplesmente tira o visor dele, porque ela sabe que se ele abrir os olhos, prejuízos vão acontecer, e ela tem consciência da boa índole do Scott, e ela começa a literalmente se vingar dele, desde a tortura psicológica que ela faz com o mocinho, até mesmo a golpes físicos. Vale destacar que essa Mística, ela não usava armas de fogo como na animação clássica, mas em compensação ela ganhou uma habilidade de luta, aliás, que ela sempre teve nos quadrinhos, mas na animação isso ficou muito claro.
é que ela ganhou uma habilidade de luta, super resistência, super agilidade muito forte, e ela conseguiu dar golpes violentos no Ciclope, a ponto de chutar ele para vários metros de distância e se esquivar até mesmo das rajadas ópticas dele. Ela quase consegue se vingar do Ciclope de forma definitiva, mas é aí que acontece a cena clássica da surra dela, que ela toma da Jean Grey, literalmente incapacitada de fazer nada contra a mutante. Afinal de contas, quem é que poderia fazer algo com alguém que pode simplesmente fazer o que quiser com a força do pensamento? Então ela decide recuar. Mas se vocês pensam que esse foi o fim da Mística, estão muito enganados, porque ela ainda ia torturar os X-Men mais uma vez, sobretudo a Vampira. Quando a Vampira tá lá, sobrecarregada, cheia de poderes, a Mística começa a tentar se aproximar dela, justamente para entender o que estava acontecendo com os poderes da mutante e também para colher informações dos X-Men, novamente com a identidade da Misty. Só que no episódio Autopossessão, graças a um contato involuntário que a Vampira tem com a Mística, simplesmente a Vampira perde o controle dos seus poderes, se volta contra os X-Men, descobre que é filha adotiva da Mística, então, portanto, irmã adotiva do Noturno, e a mente da garota fica uma bagunça. E é então que a Mística, mais uma vez, entra em ação, porque ela se alia a o Mesmero, que era simplesmente o braço direito do Apocalipse no seu plano para libertá-lo da prisão ancestral que o mutante estava. Como a Mística tinha uma resistência à telepatia muito grande, ela não poderia ser hipnotizada, como a Jean Grey foi e como a própria Vampira foi. Então a Mística, sob a promessa de conseguir um lugar de poder na nova ordem mundial, que simplesmente o Apocalipse iria instaurar, ela aceita de bom grado trabalhar para o Mesmero, ajudar a libertar o Apocalipse e, inclusive, usar a Vampira como chave. Só que, quando ela chega na última porta, ela descobre que ela deveria abrir a porta. E é aí que a vilã tem o seu suposto troco, né? Já que ela vira uma estátua de pedra que faz a porta se abrir e a mutação dela se volta contra ela mesma, enquanto a Vampira acaba sendo sugada pelo Apocalipse com todos os poderes que ela havia absorvido. Completamente revoltada com a Mística e com razão, a Vampira, em um acesso de raiva, acaba empurrando a estátua da Mística de um penhasco, e após o Noturno pedir ajuda a Agatha Harkness, e a Agatha diz que, pelo que ela acha, apenas a Vampira poderia libertar a Mística o suficiente para que ela pudesse retomar o controle de seus poderes. Mas a Vampira estava com muita raiva da Mística, afinal de contas ela se sentia responsável por todo o caos que estava acontecendo no mundo, sendo que a Mística tinha grande parte de culpa destes acontecimentos. Quando a Mística, simplesmente a estátua dela se despedaça lá embaixo, todos acreditam, a vilã dessa vez foi de vez. Mas nos últimos episódios da série é revelado que ela não virou uma estátua de pedra, mas sim se tornou uma amazona ou, entre aspas, cavaleira do Apocalipse. E, diga-se de passagem, uma das cavaleiras mais assustadoras ao lado do Professor Xavier, porque a Mística estava com poderes completamente ampliados e para vocês terem ideia do grau de poder que ela estava, o Apocalipse deixou ela responsável para proteger ele dentro da Esfinge, enquanto ele transferia sua energia para o Olho das Eras para poder transformar a população humana em mutante. Então, as pessoas acabaram subestimando e mandaram apenas o Wolverine, o Noturno e o Ciclope para enfrentar a Mística. Não mandou nenhum outro mutante com um poder de peso para poder neutralizá-la. E ela estava com os poderes muito ampliados, desde o ponto de poder se transformar em vários animais ao mesmo tempo, como escorpiões, cobras, ou até mesmo se transformar em água. Além disso, ela podia manipular o seu corpo a ponto de criar, por exemplo, espadas com seu próprio braço e até mesmo a regeneração tão mais acelerada que do próprio Wolverine, que tornou ela uma oponente formidável, que só foi neutralizada pela própria Vampira quando ela simplesmente desativa todos os poderes do Apocalipse e salva o mundo da ameaça dele.
Mas a Mística, ao contrário dos outros personagens, ela não tem um final lá muito feliz, já que todos os atos dela, afinal de contas, a maioria das catástrofes de X-Men Evolution, ou a vilã estava diretamente envolvida, ou ela estava indiretamente envolvida. O Magneto, por sua vez, teve a chance de se reconciliar com os seus filhos, ainda que por meios tortuosos, mas a Mística nem isso. Então ela acaba, depois que ela, né, volta a si de fato, ela acaba sendo desprezada pelo Noturno e pela Vampira. Mas a expressão dela deixa claro que ela não aceitou aquilo com muito boa vontade. E sabendo do perfil vingativo da vilã, provavelmente numa quinta temporada veríamos ela infernizando mais uma vez os X-Men. Mas essa foi a trajetória da Mística de X-Men Evolution, que sem dúvida foi a grande vilã, embora o Apocalipse tenha sido a grande ameaça, mas quem movia as grandes engrenagens da trama era a Mística, que inclusive rendeu excelentes cenas, excelentes falas. Eu gosto do tom dado à personagem, o deboche, a voz, a luta. Vale ressaltar que na primeira temporada ela tinha um visual mais clássico, como era das HQs, mas na segunda temporada ela assume um visual mais réptil, né? Olhos amarelos, enfim. Eu gosto dessa adaptação dela, gosto dessa apresentação dela como vilã, o tom de vilã que foi dado a ela, mesmo em uma série de animação, mas ela cometia atrocidades, mesmo sendo a série classificada para o público infanto-juvenil. Mas, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você comente, compartilhe, porque isso é muito importante para ajudar o canal. Então, eu espero que você fique bem, se inscreva no canal e até a próxima.